Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest e hoje vamos comentar um pouco sobre o GGR Covip Renda ou, para os mais íntimos, simplesmente o GGRC11. Lembrando que esse é um fundo imobiliário que eu tenho aqui na minha carteira de investimentos. Hoje eu tenho 10 cotas de GGRC11, inclusive no último aporte que eu fiz aqui na carteira eu comprei mais 2 cotas. Particularmente acredito que, pelo preço atual, esse fundo está sendo negociado em um patamar bem interessante. E aqui eu peguei algumas informações referente ao último relatório divulgado pelo fundo. Esse fundo teve início em abril de 2017, tem um patrimônio líquido de mais ou menos R$1 bilhão, divididos em 7.758.429 cotas. Com isso, o valor patrimonial da cota é de R$ 130,53. Isso com base no último relatório que o fundo divulgou. O número de cotistas está bem próximo aí de 95 mil. A taxa de administração desse fundo é de 1,1% ao ano. É bem similar aos demais fundos imobiliários desse mesmo setor. E os rendimentos do mês de abril foram de 90 centavos. Cresceram um pouco os rendimentos nos últimos meses. Mesmo com a cotação caindo, os rendimentos estão aumentando e isso é muito bom. E com o passar dos meses de 2022, é esperado que os rendimentos aos poucos vão aumentando conforme os contratos de locação estão sendo corrigidos. Sobre a cotação do GGRC11, hoje está sendo negociado aí por cerca de R$ 106,36. Olhando aí um período de um ano, esse fundo vem sofrendo uma queda aí bem interessante por diversos fatores, principalmente aí a alta da taxa de juros. O pessoal está fugindo um pouco de fundos imobiliários e ficando aí na renda fixa. Mesmo com a cotação caindo, os rendimentos aos poucos estão aumentando e atualmente o dividend yield é de 9,35%. Levando em conta que é um fundo imobiliário de tijolo, tem um imóvel aí por trás desse fundo, eu considero isso aqui um baita retorno sobre o investimento, sem contar também que esses contratos de locações estão sendo corrigidos, normalmente é pelo IPCA, isso vai aumentar ainda mais o rendimento e a receita do fundo. Tem alguns imóveis também em construção, logo também outro fator que vai aumentar os rendimentos, mas a questão é que esses imóveis tendem a ser valorizados ao longo dos anos. Por isso, acredito que esse rendimento aqui é bem interessante no momento e o preço também chama bastante atenção. O valor patrimonial da cota eu já mencionei, R$ 130,53, e levando em conta essa cotação atual, o preço sobre o valor patrimonial é de 0,81. Desconto também que chama bastante atenção atualmente no GGRC11. Temos aqui agora os resultados de abril, foi o último relatório que a gestora divulgou. Particularmente eu gosto bastante quando o relatório vem nesse modelo, que tem uma comparação entre os últimos meses e também quando tem as despesas abertas. Assim podemos analisar para onde os recursos do fundo estão indo. Agora, sobre esses resultados, no mês de abril, as receitas totalizaram 7.511.000, foram receitas bem parecidas com março de 2022. Já as despesas cresceram um pouco, foram para 1.256.000, frente a 989.000 no mês anterior. E percebemos aqui que a maior despesa, aqui teve o maior crescimento, foram justamente as despesas financeiras, que mais do que dobraram em comparação ao mês anterior. Lembrando que o GGR Covip Renda tomou uma pequena alavancagem financeira, está com algumas obras em construções e por conta disso, esse tipo de despesa deve continuar ocorrendo nos próximos meses. Foi uma tomada de decisão referente à ampliação do próprio fundo, que no longo prazo deve gerar valorização no seu valor patrimonial. E sobre os rendimentos distribuídos nesse mês de abril, totalizaram aí cerca de 6.982.000, ou seja, o fundo também utilizou um pouco do seu caixa para distribuir rendimentos nesse mês, cerca de 728.000 que somaram aos resultados desse mês e totalizaram essa distribuição de 90 centavos por cota. Aqui temos os resultados por locatário e por cota dos últimos 6 meses e assim podemos observar quem são os locatários mais relevantes para esse fundo imobiliário. E já percebemos que de cara e de longe a Ambev é o locatário que gera mais receitas. Se eu não me engano, a Ambev hoje tem 3 galpões logísticos alugados desse fundo imobiliário. Por conta disso, é hoje, vamos dizer assim, o locatário que mais gera receita. Em geral, a maior parte desses locatários são empresas conhecidas aí no mercado que devem honrar as suas obrigações. Temos aí a Covolan, que há um tempo não paga o aluguel. O fundo já está tomando as medidas cabíveis. O judiciário já está aí em cima, cobrando a Covolan sobre
os aluguéis atrasados. Essa novela já é um pouco longa e esse é um fator de risco que esse setor pode ocorrer. As despesas desses 6 meses foram de cerca de 62 centavos e isso gerou aí um resultado de R$ 5,12. Alguns detalhes aqui sobre os galpões e os contratos do GGR Correia Renda. Primeiramente, a maior parte dos seus imóveis estão localizados no sudeste do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que é onde a demanda por esse tipo de imóvel é maior. Sobre as receitas e os cronogramas de ajuste, no mês de janeiro e de abril tivemos aí bastante contratos reajustados. Normalmente esses contratos são reajustados pelo IPCA, mas no mês de junho e julho também vamos ter uma parcela bem interessante de contratos que devem ser reajustados. Isso deve gerar ainda mais receita para o fundo imobiliário e mais rendimentos para os cotistas. Sobre a tipologia desses imóveis do GGR Correia Renda, 52,44% é industrial e 47,56% é logístico. Eu dei uma analisada em alguns desses galpões, eu achei realmente que esses imóveis são bem estruturados e bem localizados. Ao meu ver, esse é um dos maiores pontos positivos desse fundo imobiliário, que são os bons imóveis. Sobre os ramos das atividades, a maior parte aí é o comércio varejista. É um ramo que está crescendo bastante, a demanda está cada vez maior, seguido de metalurgia e siderurgia, química e petroquímica, textil, alimentos e bebidas, papel e celulose e o agronegócio. Os índices de reajustes, quase 100% está atrelado ao IPCA. O IPCA está nas alturas, isso deve aumentar bastante a receita desse fundo nos próximos meses. E sobre os vencimentos dos contratos, 25% tem vencimento em 2025, 23% em 2027, 16% em 2028 e 36% é depois de 2030. Ou seja, a maior parte aí desses contratos tem vencimento no longo prazo. E obviamente existe a possibilidade de renovação. Também é outro fator que pode deixar o cotista de GGR Correia Renda bem tranquilo. Bom, e aqui eu trago os 3 pontos que eu sempre gosto de analisar em um fundo imobiliário antes de tomar a decisão se eu vou ou não investir. Começando aí sobre a diversificação, é um fator de segurança muito importante, ainda mais que é um fundo bem grande, patrimônio líquido aí de um pouco mais de R$1 bilhão, divididos em vários imóveis com diferentes locatários em diferentes regiões. Por conta disso, o GGR Correia Renda atende esse requisito da diversificação. Tem aí um probleminha com um ou outro cliente, é um risco do ramo de atuação, mas esse requisito da diversificação o GGR Correia Renda atende muito bem. Sobre o dividend yield, atualmente é mais de 9%. Os rendimentos estão aumentando e a cotação está caindo, logo o retorno está sendo cada vez melhor. E obviamente não podemos pagar caro em um fundo imobiliário na hora de fazer a aquisição. E hoje o preço sobre o valor patrimonial da cota desse fundo é de 0,81. Desconto muito interessante, ainda mais se tratando de um fundo que tem imóveis bem localizados e que devem valorizar com o passar dos anos. Por conta disso, esses 3 pontos que eu sempre analiso foram atendidos pelo GGR Correia Renda. Bom pessoal, espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deixo novamente o convite aí para se inscrever no canal Guilherme Invest. Um forte abraço e até o próximo vídeo.